meninos e meninas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chá das 8. Que delícia estar aqui com vocês mais nesse domingo. E hoje eu vim trazer um tema que vocês também pediram muito. Para quem não me conhece, meu nome é Izzy Sampaio e toda segunda-feira no meu Instagram tem um questionário perguntando a todos os meus seguidores e aos inscritos no canal o que eles gostariam de ver aqui na sexta-feira. E no domingo é sempre o tema da minha escolha. Porém, no entanto, although, vocês empataram pedindo 2 temas essa semana. E eu resolvi trazer os 2 temas pra vocês, um na sexta e um no domingo. O tema da sexta-feira, eu vou colocar o tag aqui pra ainda quem não assistiu, é só clicar e assistir, falando sobre 5 motivos os quais você não deveria se tornar um modelo profissional. E o tema de hoje é 6 mitos da série Emily em Paris. Então eu vou fazer pra vocês aqui hoje o Isis em Paris. Pra quem não sabe, eu já morei em Paris a trabalho. Foi uma das minhas viagens favoritas. Eu acho que é a minha cidade favorita no mundo. Eu amo Paris, morro de saudades, não vejo a hora de voltar. E eu vim falar um pouco pra vocês de alguns. Eles exageram um pouco alguns estereótipos franceses na série. E eu vim contar pra vocês se esses estereótipos são verdade ou não. Alguns realmente são muito exagerados. Mas alguns deles é muito engraçado, porque é muito real. Pra quem chegou agora no canal, quem não sabe, eu tenho memória de galinha. Então eu tenho uma super colinha. Se eu olhar pra baixo, vocês não estranham, vocês já sabem que eu tô colando nessa prova. Bom, vamos lá? 6 mitos da série Emily em Paris, Isis em Paris com vocês. O primeiro mito é beijo no rosto. Ah, antes de começar a falar qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. França é um país, assim como no Brasil, dependendo da localidade, os costumes das pessoas vão ser diferentes. Por exemplo, no Rio, que as pessoas são um pouco mais cálidas, né? Do que em São Paulo, abraçam mais, tocam muito mais. E na França é a mesma coisa. O do Sul varia um pouco com o comportamento das pessoas do Norte, as tradições, os hábitos. Então depende muito de onde você vai. E é claro que depende muito da nossa experiência. Porque eu vi muitos vídeos de pessoas falando assim, ah, não, isso não é assim. E assim, você opina desde a sua vivência. Só que o mundo não é a nossa bolha, né? Não é porque eu não vivo aquilo que aquilo não aconteça com outras pessoas. Então o que eu venho contar pra vocês aqui é a minha experiência durante o tempo que eu morei e trabalhei em Paris. Isso não quer dizer que seja verdade absoluta e que outras pessoas não possam ter experiências diferentes dessas, como você. Por exemplo, inclusive, se você já teve e a sua experiência foi diferente, conte aqui embaixo nos comentários como foi a sua experiência conhecendo ou morando em Paris. Bom, vamos lá. A primeira de todas é o beijo no rosto. Cara, eu não sei de onde tiraram isso, que os franceses ficam beijando as pessoas assim no rosto, principalmente quando as pessoas são estranhas. Definitivamente, os franceses são, os europeus em geral, né, mas os franceses bastante mais frios do que nós brasileiros. Então, ninguém vai te cumprimentar com 2 beijinhos no rosto se você chegar e for apresentado. Inclusive, eu me lembro que muitos deles nem mesmo cumprimentam dando a mão. Eu lembro que no meu primeiro casting pra Paris eu cheguei e estiquei a mão pra poder cumprimentar e a moça não esticou a mão de volta. Eu olhei assim e depois a agência me explicou que eles não têm esse hábito, sabe, de cumprimentar tocando pessoas que eles não conhecem. Então isso assim é um grande exagero na série, que qualquer lugar que a Emily chega, né, as pessoas vão cumprimentar ela e já puxam pra dar 2 beijinhos, porque na real não é assim. O segundo ponto é que eles odeiam os americanos. Existe uma rivalidade entre os franceses e os americanos por motivos de guerra e por outros motivos mais também, tipo brasileiros e argentinos. Então, eles realmente existe uma rixa, é real. Eu vou contar pra vocês uma história e eu vou dar pra vocês uma dica pra quando vocês forem pra Paris vocês serem super bem tratados, porque os franceses são de fato maravilhosos, mas tem um troquezinho que você precisa fazer pra ganhar o coração deles. A primeira história é que uma vez eu fui trocar dinheiro numa casa de câmbio que tinha dentro do Museu do Louvre. Geralmente, quando a gente viaja assim, você não compra diretamente a moeda do país, porque é muito caro dependendo de onde você está para comprar. Você compra dólar, que é a moeda universal, e chegando no lugar você troca o seu dólar por moeda local. Então, quando eu estava em Paris, eu levei uma certa quantidade de dólares e conforme eu ia precisando, eu ia trocando os meus dólares por euros. Então, eu fui numa casa de câmbio trocar o meu dólar por euro.
E ele achou que só porque eu era americana, só porque eu tava trocando dólar, eu era americana. E ele simplesmente começou a gritar comigo, me xingar loucamente em francês. E ele falava que aquele seu presidente, né, porque era o Obama, né, fez isso, fez aquilo com o povo, ele é uma merda, as pessoas do seu país só fazem massacrar, fazer guerra de mundo. E eu fiquei assim, meu Deus, mas esse não é meu presidente, esse não é o meu país. E no final eu falei, tá, mas assim, você vai trocar. Eu só ficava assim, I'm not American, I'm not American. E ele continuava falando, assim, gritando, se exaltando. Eu falei assim, não, mas você vai trocar meu dinheiro? Ele simplesmente tinha aquela janelinha, né, onde você troca, tacou o dinheiro na minha cara e fechou a janelinha. E eu fiquei assim, mas gente, o que tá acontecendo? E assim, isso realmente acontece. Muitos franceses realmente têm essa rixa com os americanos e é algo real. E agora a dica que eu ia dar pra vocês. Os franceses não gostam que você chegue no país deles falando inglês, porque eles acham que se você está na França, você tem que falar francês. O que pra mim não faz nenhum sentido, porque imagina se você for aprender o idioma de todos os países que você for conhecer, sendo que você viaja pra caramba, sabe? Inglês é o idioma universal, francês não. E a França é um país que vive do turismo, né? Então, assim, eles deveriam tratar bem os turistas. Mas é algo cultural, é a tradição deles, a gente não julga, a gente encaixa, porque realmente é o país deles. Então, quando vocês forem para a França e vocês não sabem falar francês, aprendam palavras básicas de cumprimento em francês. Oi, bom dia, dá licença, você poderia me ajudar? Porque quando você chega no francês falando hi, excuse me, ele já vira as costas e te deixa de cara, assim, não vai te ajudar absolutamente nada. Muito dificilmente. Inclusive, muitos franceses nem falam inglês. E às vezes eles falam e eles não vão te ajudar. Já aconteceu comigo que a primeira vez que eu fui para Paris, eu me perdi. Eu ia passar um dia passeando numa escala que eu ia ter. E eu perguntava para as pessoas, você podia me ajudar tal coisa, tal coisa, tal coisa? E as pessoas me falavam assim, I don't speak English. Ou me respondiam em francês. E eu ficava assim, mas se você entende o que eu tô falando, como que você não fala inglês? Eles só não queriam me ajudar, porque eu tava falando inglês. Então, se você aprender excuse-moi, bonsoir, bonjour, e você aprender a falar, olha, bom dia, eu não sei, eu não sou daqui, eu sou turista. Oi, bom dia, você poderia me ajudar? Oi, bom dia, com licença. E daí, quando o inglês vem depois, eles sentem que você tá no país deles, mas você tem um certo respeito. Você tentou aprender o idioma deles. Eles sabem que ninguém vai aprender a falar francês pra ir pra lá, mas que você tentou aprender alguma coisa pra poder chegar e perguntar. Então, depois que vocês fizeram isso, gente, o francês te pega pela mão e te leva aonde você tem que ir. Fazem o que for preciso. Se você chegar e demonstrar um pouquinho de boa vontade para falar francês com eles antes de qualquer outro idioma. Inclusive, eles amam brasileiros, né? Mas como ninguém entende português, essa é uma boa dica para quando vocês forem para lá. O terceiro ponto que eles exageram não, porque isso é bem real, porque na série eles corrigem o tempo inteiro o seu francês, né? Então tem isso, você tenta aprender e você vai tentar falar. Tem umas pronúncias que são muito difíceis, principalmente para nós que somos brasileiros, né? Que é o R ou o FR. E eles estão sempre corrigindo. Eu me lembro também que quando você fala inglês, eles preferem que você fale o inglês britânico, que é o inglês europeu, né? O inglês americano. E eu lembro uma vez que eu fui comprar água e eu falei, may I have some water? Water é água com um acento americano, estudei inglês americano minha vida inteira. E eles falavam water, não é assim que se fala, sabe? Você tem que falar com um acento britânico, porque senão a gente não entende. Enquanto eu não falei water, ela ficou assim, you mean some water? E eu fiquei, sim, né? A mesma coisa. Mas se não for com acento britânico, eles fingem que eles não entendem. E acontecia muito de você pedir, hi, excuse-moi, can I have a croissant? E eles ficam, croissant, croissant, até você ficar repetindo e você aprender a falar aquela palavra exatamente assim. Eu me lembro que até mesmo na agência eles faziam isso comigo. Então, isso não é um mito. Eles exageram, mas assim, é muito real mesmo. Você viver isso quando você vai pra lá. O quarto ponto é o cliente nunca tem razão em Paris. Gente, atendimento ao cliente não é forte da Europa. Mas em Paris também é bem assim, sabe? Você chega e eles te atendem como eles querem, com o humor que eles quiserem. E muitas vezes, em alguns lugares daqui da Europa, eu vou falar assim em geral porque ela não é o único lugar,
Se o chefe achar que ele não tem que fazer alguma coisa, como naquele caso da carne, ele realmente não faz. Na nossa lua de mel, a gente viajou pra Itália. E a gente foi pra um lugar que é muito famoso por um tipo de gado que eles têm. E eles têm uma carne que é a carne chianina, que é criada por eles e come só o mato deles, orgânico, e é criada livre, leve e solta. Então, a gente chegava no restaurante, se você pedisse pra fazer a carne bem passada, ele falava que não ia fazer, porque não é assim que se come carne. Então, assim, no Brasil você fala, olha, eu vou comer a carne, eu estou pagando pela carne, você faça a carne como eu quiser. E eles falam, não, você não, a gente não vai fazer. E o chefe pode realmente se negar a fazer aquilo pra você. Em Paris é a mesma coisa. Eles chegam com aquela cara, o que você quer? Ah, suco de laranja. E jogam aquele ali na sua mesa e não estão nem aí pra você, em sorrir, em ter um excelente atendimento. Ninguém se importa. Nobody yes door. Então é um ponto assim muito real. Quando ela vai reclamar com o chefe e ele fala da carne, essa é uma coisa muito real que você vai viver quando você vem não só para a França, mas para a Europa em geral. Atendimento ao cliente. Claro que tem lugares que te atendem muito bem, mas é porque as pessoas querem, porque elas são simpáticas, porque na verdade eu acho que aqui não existe muita obrigação de nenhum tipo de serviço, as pessoas terem aquela excelência no atendimento ao cliente. Sempre falo pro Camilo, tô falando a beça, né? Sempre falo pro Camilo que uma empresa brasileira que vier pra cá e prestar um serviço ao consumidor no nível que se preste no Brasil, bom, a maioria deles, né? Não todos. Nossa, ia assim, se cobrir de dinheiro, porque eles não sabem o que é isso aqui na Europa. Um dos outros pontos também, qual é o horário de trabalho e do almoço. Isso também é um ponto, assim, na maioria dos países da Europa, pelo menos os que eu visitei. O horário de almoço em Paris era de meio-dia às 2 da tarde. São 2 horas de almoço. Exatamente. Eu me lembro que nos trabalhos eu almoçava e todo mundo deitava pra dormir. Às vezes eles iam pra parques, assim, sabe? Deitavam, assim, parques verdes e simplesmente dormiam. Mas tem alguns lugares que o horário de almoço é de 2 às 5, é de 1 às 4. Então o horário de almoço aqui na Europa realmente é bastante estendido. Algumas pessoas até vão pra casa, almoçam, dormem e depois voltam pra trabalhar. E as lojas e os escritórios realmente abrem lá para as 10, 10 e meia da manhã. E às 7 da noite, geralmente, tirando os pontos turísticos de restaurante, né, já tá tudo fechado. Às vezes você chega no restaurante pra almoçar 1 e meia, eles não vão te atender. Se você tem que almoçar no horário que você almoça, porque senão tá fechado. Você não tem um restaurante aberto o dia inteiro pra você almoçar na hora que você vai acordar. Quando você é turista, isso é ruim a beça, né? Porque você tá acostumada a sair até tarde, no dia seguinte você descansa até mais tarde. Enfim, esse é um ponto que também é muito real. As pessoas lá começam a trabalhar mais tarde e tem bastante tempo depois do almoço e as pessoas fecham a maioria dos estabelecimentos cedo e vão pra casa descansar também. Não só na França, como na Europa em geral. Claro que os horários mudam, mas enfim, não é mentira, não é mito e não é exagero. O outro ponto, um galã em cada esquina. Sim, é real. Pelo menos em Paris. é, Tem muitos homens bonitos em Paris, em todas as esquinas. Ponto. Não tem muito que ser discutido. Talvez outras pessoas tenham tido diferentes experiências em outras épocas que elas foram, mas realmente essa foi a experiência que eu tive. Então, de parabéns. Bom, vamos ver se foram todos os pontos. Bom, esses são os 6 pontos sobre Emily em Paris, que a Isis em Paris veio aqui contar pra vocês e reafirmar que eles estão falando a verdade, que apesar de exagerar um pouquinho esses dogmas, não são dogmas, né? São, na verdade, é a realidade. Os franceses são assim. E quando vocês conhecerem, eu recomendo muito que vocês conheçam essa cidade maravilhosa que é Paris. Eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu pisei lá, sabe? Você vai no avião, você meio que não pensa muito. Eu fui pra trabalhar. Quem sonha ou quem é modelo sabe que é um grande sonho, né? Trabalhar lá pela primeira vez. E entrei no carro que foi me buscar na agência, morta, cansada, depois de um voo longo. Eu fui da China. E eu lembro que ele foi dirigindo assim, e a gente passou embaixo da Torre Eiffel. Eu fiquei, meu Deus, caiu a ficha, sabe? É sensacional. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer Paris, eu recomendo muito. E bom, pelo menos agora vocês já sabem que inspirar dos franceses. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição especial de Isis em Paris e vocês viajem pra lá em breve.
tudo isso que nós estamos vivendo passe logo e a gente possa voltar a viajar muito. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações. Não se esqueçam de comentarem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver no canal, de darem gostei nesse vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!